Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos falar sobre função do primeiro grau, as características de funções polinomiais. É o que a gente sempre tem estudado, falamos das características gerais de função, agora nós vamos falar das características próprias de uma função linear, uma função de primeiro grau. Então vamos começar com um exemplo para que a gente possa trabalhar essa ideia de função do primeiro grau. Então o que a gente vai fazer? Uma temperatura de uma substância é 30 graus. Vamos analisar duas situações distintas com essa função. Como eu falei, um exemplo para a gente começar. Sua temperatura varia com o tempo de uma maneira uniforme, aumentando 10 graus Celsius por minuto. Ou, aqui, nós vamos ter a relação entre elas. Então, olha, no instante inicial é 30, passado 1 minuto ela é 40, 2 minutos ela é 50 e assim sucessivamente. A taxa de variação da temperatura é positiva, ou seja, ela vai aumentando de 10 em 10 graus por minuto. Isso é taxa de variação, 10 graus por minuto. Ok? Então, após T minutos, a temperatura T dessa substância é a expressão matemática. Ela é 30 inicialmente, mais 10 vezes T. A taxa de variação é quanto ela aumenta por minuto. Então, representada nessa relação. Ok? Então, agora se eu pegar uma relação ao contrário, ela vai diminuindo 10 graus Celsius por minuto. Então, vamos supor as temperaturas igual a gente fez no exemplo anterior. Começando com 0 no instante inicial 30 graus. Passado 1 minuto ela diminuiu para 20, mais 1 minuto ela diminuiu para 10 e assim sucessivamente. A taxa de variação agora é negativa, porque ela diminui. Então se ela diminui, 30 menos 10 vezes t, certo? Então a caracterização gráfica dessas duas funções é a seguinte. A primeira lá, ela começava com 30 graus e ia aumentando 10 graus a cada minuto. Então a representação gráfica dessa expressão está ali, ó, nos seus valores. E eu posso dizer que ela não pulou daqui direto para cá. Ao passar desse minuto, ela foi aumentando. Então, por isso, nós temos uma reta que representa o gráfico desta função. Ok? Uma reta crescente, uma reta que está aumentando. Conforme aumenta os valores de x, eu aumento os valores de y também. Então, observe que sempre formam triângulozinhos e depois a gente vai falar sobre isso na nossa relação. Okay? Agora o outro gráfico, a função que começa no 30 e vai diminuindo 10 graus a cada minuto. Então, jogando os pares ordenados lá, está aí, ó, a função decresce a partir do tempo com seus valores. Ok? Então, está aí a nossa relação. Uma função é chamada de função afim ou função do primeiro grau, é toda função do tipo ax mais b, em que a e b são chamados de constantes reais. São valores numéricos, que depois vão receber classificações que a gente vai falar aqui, mas valores numéricos que para que ela seja uma função do primeiro grau, a e b tem que ser diferente de zero, certo? Essa é a característica, tem que aparecer. Senão ela não vai ser uma função completa do primeiro grau, ela pode até vir a ser uma reta, mas não vai ser uma função completa do primeiro grau. Se b igual a zero, ou seja, se essa partezinha aqui sumir, só tiver o ax, ela é chamada de função linear, então nós vamos falar mais. E se o a for igual a zero, ela também é a função do primeiro grau, só vai ter o valor numérico de b. Aí ela é chamada de função constante. Ok? Então são duas classificações, três, né? A primeira com todos os valores, chamada de função afim. A segunda sem o b, é chamada de função do primeiro grau linear. E a terceira sem o a, chamada de função do primeiro grau constante. Ok? Então exemplos. Essa primeira, completa, função do primeiro grau, chamada de função afim. A segunda não tem o b, chamada de função linear. E a terceira não tem o a, chamada de função aqui, perdão, não é linear, e sim constante. Constante, ok? Seguindo, então, as características que nós vamos ter, o gráfico de uma função do primeiro grau linear é o gráfico que a função passa pela origem, é o único gráfico da função do primeiro grau que passa pela origem, e já a gente vai ver exemplos. E aqui a outra, o gráfico da função é sempre uma reta paralela ao eixo x, ou seja, uma reta horizontal, o gráfico que não muda, constante, não tem taxa de variação, é um valor que está sempre no mesmo valor para todos os elementos do domínio, ok? Então agora vamos pegar as características dela. A forma que define é um polinômio do primeiro grau, por isso que ela é chamada de função do primeiro grau, falei lá no começo, função polinomial, e seu termo independente pode ser ou não nulo. O que é o termo independente? O b, ok? Se b for igual a zero, é chamada de função linear, e o a é chamado de coeficiente angular da nossa função. Ele é a mesma, ou seja, quer dizer um intervalo considerado. Então é isso que nós temos que pensar. O b é chamado de coeficiente linear, a angular, b linear. Cada um tem a sua característica.
Seu gráfico é uma linha reta não paralela aos eixos, ou seja, a reta que está inclinada, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Então tudo isso vai depender de quem? Vai depender do A, do valor numérico do A, do coeficiente linear. Se o valor numérico de A for positivo, ela é uma função ascendente, ou seja, uma função crescente. Conforme o x aumenta, o y aumenta também. Lá no primeiro desenho, a temperatura aumenta 10 graus a cada minuto. Lá o A era 10. Agora, a outra função que a gente falou, a temperatura diminui 10 graus a cada minuto. Então ela é decrescente, ela vai diminuindo o valor. O A era menos 10. Então tudo depende do valor numérico do A. Ok? Para a gente poder fazer a caracterização do coeficiente angular. Como que a gente calcula o coeficiente angular e encontra esse valor? Porque aqui eu tenho já, e se eu não tivesse a função, como que eu encontraria o meu coeficiente linear? Primeira coisa, eu tenho que saber que essa função, quem que é o A e quem que é o B. O A é o valor que multiplica o x, que no caso aqui está representado por t, e o B é o termo independente, o termo sozinho, o coeficiente linear. Se o B é o coeficiente linear, ele sempre vai ser o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Por quê? Porque se o tempo for zero e eu substituir isso aqui, a temperatura é 30. Então o B, o coeficiente linear, tem essa propriedade. É sempre o ponto onde a reta vai cortar o eixo y. Beleza? Essa é a caracterização dele. Então o que a gente vai fazer? A partir desses triângulozinhos que nós temos, vou pegar ali um triângulozinho e vou falar que eu tenho um ângulo de inclinação. Se eu imaginar o eixo x aqui, o ângulo de inclinação sai do eixo x e vai até a reta formando um ângulo. Esse ângulo é chamado o ângulo de determinação de inclinação da reta, esse ângulo alfa. Onde eu vou ter dados do meu valor, esta vertical que é 10, que sai do 30 e vai para o 40, e a horizontal 1, retirando esses valores do gráfico. Quando eu faço a tangente desse ângulo alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente, eu chego em 10. 10 é o coeficiente angular da minha reta. Então, a tangente do ângulo de inclinação é o coeficiente angular. O A é a tangente do ângulo de inclinação. Então, ele é definido como a variação de y dividido pela variação de x. Ou seja, variação de y são as imagens destes pontos. Então, seria, para encontrar a imagem deste e a imagem deste, e esses dois valores que a gente faz. O A, f de x2 menos f de x1, dividido por x2 menos x1. Certo? Então, principalmente, A é a tangente do ângulo de inclinação. Quando a reta é inclinada para a direita, esse valor é positivo. Quando a reta é inclinada para a esquerda, esse valor é negativo. Nós vamos representar isso aqui já já. Então, aqui, quando A é positivo, reta crescente, reta ascendente, inclinada para a direita. Quando a função é decrescente, reta descendente, desce da esquerda para a direita. Essa é a representação da nossa função. Ok? Os dois gráficos, quando o A é positivo e quando o A é negativo. Por que o A não pode ser zero? Pode. Lembra que quando o A é zero, ela é horizontal, paralela ao eixo x. Ok? Então, exemplos aqui de três funções lineares. Não tem B, o A é 1. Não tem B, o A é 2. Não tem B, o A é meio. Então, se eu pegar os três valores, o A é positivo. Y igual a x, os valores numéricos, atribui x encontra y. Y igual a 2x e y igual a meio x. As três funções passam pela origem do plano. Agora, se eu inverter e colocar as três funções, também lineares, porém com A negativo, menos 1 aqui, menos 2 aqui, menos meio aqui. Então, fazendo o gráfico da função decrescente, como a gente está falando na nossa representação. Ok? Três exemplos. A partir do gráfico da função linear, y igual a x, podemos obter gráficos de todas as funções afins. Ou seja, se eu somar um valor, esse gráfico vai subir ou esse gráfico vai descer. Vamos observar. Então, se eu pegar aqui, y igual a y igual a x, a função linear. Tá? Tá aqui desenhado. Y igual a x mais 2. Eu vou pegar cada ponto da imagem e subir dois valores ponto a ponto. Então, o gráfico vai ser deslocado para cima. Se eu pegasse y igual a x e fazer menos 3, vou pegar o gráfico da vermelhinha e vou descer 3 unidades. Então, esse ponto vai vir 1, 2, 3, vai vir aqui para baixo. Olha lá, traçando o gráfico da minha função. Então, esse deslocamento para cima e para baixo é o gráfico da função que faz a partir da propriedade da função de transição gráfica. Ok? Então, se eu pegar a mesma coisa, as mesmas funções iniciais, olha lá, y igual a menos 2x, menos 2x menos 3. Então, por exemplo, esse ponto aqui, eu vou descer 3 unidades e ele vai vir para cá. Olha lá, traçando o gráfico. Opa, peguei a função da frente. Como eu havia dito, desci 3 unidades e subi 3 unidades, y igual a menos 2x mais 4. Beleza, gente? Então, essa caracterização. 2 pontos determinam uma reta, por isso precisamos conhecer 2 de seus pontos e obter a função afim que representa. Ou seja, podemos obter os coeficientes A e B da função. Então, aqui se eu pegar, por exemplo, essa função
Eu quero encontrar qual que é a fórmula, porque eu não tinha. Qual que é o y igual a f de x, que é igual a x mais b. É isso que eu preciso encontrar. Então eu preciso achar quem é A e quem é B. Então o que eu faço? Eu preciso encontrar dois valores. Lembra que o B é o ponto onde o gráfico corta o eixo Y. Então lá, o B da nossa função é 4. Então nós já temos esse valor. Então a nossa função, a gente vai ter que substituir, pegar o outro par ordenado, que é o x menos 2y0, e substituir aqui com B igual a 4. Então substituindo isso, eu vou encontrar o valor numérico de A. Encontrado A e encontrado B, eu tenho a função que representa este gráfico. Ok? Belezinha? Então, essa relação, mesma coisa que a gente pode fazer com esta outra função aqui, y igual a 1, b igual a 1, fazendo a caracterização, substituindo os valores, a gente encontra o valor numérico de A e temos a função representada. Então, sempre está aí, esses valores para a nossa função. Raiz e sinal de uma função, ou seja, quando uma função é positiva, negativa ou zero. Raiz de uma função a gente já estudou. Raiz é sempre o ponto onde a função corta o eixo x. E os pontos onde cortam o eixo x são os pontos que representam os pares ordenados que têm y igual a zero. Então é isso que nós vamos fazer lá, f de x igual a zero. Então se eu pegar, por exemplo, essas duas funções que nós temos aqui, eu quero encontrar a raiz. Eu vou fazer f de x igual a zero, vou fazer g de x igual a zero. Vou encontrar os valores que anulam a função. Então substituindo, resolve a equação do primeiro grau, encontrei a raiz. Resolve a equação do primeiro grau, encontrei a raiz. A raiz da primeira função é 2 e a raiz da segunda função é menos 1. Ok? Então, obter a raiz a partir deste valor do gráfico, nós temos aqui o ponto x igual a menos 2, a raiz desta função que está aí representada, que está aí no gráfico, e os valores numéricos que eu tenho para cima e para baixo dela, o que acontece com as imagens. Se eu pegar, por exemplo, esse aqui, o menos 3, a imagem dele é negativa. Se eu pegar esse aqui, o menos 5, a imagem é negativa. Então, se a imagem é negativa, nós dizemos que a função é negativa nesses valores. E para outro lado, mesmo que seja o valor numérico menos 1, a imagem dele é positiva. O zero, a imagem dele é positiva. A imagem dele são os valores que a gente rebate no eixo y. Então, para os valores de x igual a menos 2, a função é zero. Menor do que 2, a função é negativa. E maior do que 2, a função é positiva. Então está aqui, ó, função positiva para valores de x maiores, aqui, maiores do que menos 2, e valores de x, a função é negativa para valores de x menores do que menos 2. Um outro exemplo, esse aqui, ó, a outra caracterização, inclinado para a esquerda, está para cima do eixo x, o gráfico está para cima. Quando o gráfico está para cima do eixo x, a função é positiva. Quando o gráfico está para baixo do eixo x, a função é negativa. Então é essa característica que nós temos aqui. Beleza? Então é isso, pessoal, para que a gente possa fazer o estudo do sinal, os valores da função, se ela é positiva ou negativa, e todas essas relações é a partir destas funções, desses cálculos que nós temos. Tá? Quando pede para a gente fazer depois, nós vamos estudar inequação de primeiro e aí mistura primeiro com o segundo grau. Pede para a gente estudar o sinal da função. É encontrar a raiz, encontrar o valor onde ele corta o eixo x e depois disso fazer a interpretação gráfica dela. Função, ó, o A é 3. O A é 3, então é uma reta inclinada para a direita, porque ele é positivo. Pode fazer qualquer desenho, só para representar o lado direito positivo, o lado esquerdo negativo, e o 2 é a raiz da nossa função. Então nós temos aí a caracterização dela. Ok? Vamos pegar mais um exemplo, fazer isso. Vamos achar a raiz. Achamos a raiz aqui, igual a 1, certo? E essa raiz igual a 1 corta o eixo x nele. O A é menos 2, reta inclinada para a esquerda, e ali parte de cima positiva, parte de baixo negativa, e as relações da função. Beleza? Então é isso o que a gente tinha para falar de função do primeiro grau e que a gente possa fazer a partir de agora o estudo desta função com essas definições. Beleza, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus!